Fala, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveiler e hoje nós vamos fazer uma retomada sobre potência e sobre a parte de trabalho, certo? Antes de mais nada, é muito importante vocês ficarem espertos aí na questão das atividades obrigatórias, tá? Faça as atividades obrigatórias, marque as atividades para ganhar sua presença, né? Ganhar suas notitas e também para melhorar aí a questão, né, do seu conhecimento, obviamente. Beleza, meus queridos? Marque lá sua presença, marque lá suas atividades, faça suas atividades, né? Não esqueça disso. Gente, vamos então falar um pouquinho sobre a nossa questão do trabalho e potência. Vamos retomar lá o que a gente aprendeu nas nossas duas últimas aulas? Gente, nós falamos sobre força, né, ou sobre trabalho, melhor dizendo, que na verdade é uma força que promove deslocamento, certo? Bem, a gente tem o primeiro caso, que é quando a força é paralela ao deslocamento, que você calcula através da força vezes distância, certo? Nós temos o segundo caso, que é quando a força faz um ângulo com o deslocamento, que você calcula através dessa formulazinha, trabalho igual a força vezes cosseno vezes deslocamento. Melhor dizendo, trabalho igual a força vezes cosseno vezes distância. E nós temos o terceiro caso, quando nós temos situação de gráfico, em que a força vezes deslocamento, nós podemos calcular através da área. E agora nós temos mais um caso, né, mais uma aplicação sobre essa questão, que é a questão da potência, certo? Em que a potência é igual ao trabalho em função do tempo, né? Em que nós podemos fazer o mesmo trabalho em intervalos de tempos diferentes, certo? É muito importante a gente ficar esperto nas unidades, principalmente nas unidades do Sistema Internacional de Medida. Trabalho sempre medido em Joule, né, o famoso Joule, e a potência medida em Watt. Ok, meus queridos? Tranquilitos? Hoje nós vamos fazer a rodada de exercício, certo? Então, pega aí seu material, pegue sua canetita, pegue seus rascunhos e vamos trabalhar aqui. Nosso exercício vai ser dividido em exercícios inicialmente um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil, e depois nós iremos trabalhar com exercícios um pouquinho mais elaborados. Sabe como é que eu sou, né? Primeiro a gente começa mais suave, depois nós damos uma arrepiadinha. Beleza? Vamos lá, gente. Um quiz aqui para começar. Potência pode ser medido em Newton, quilowatt-hora, joule, cavalo-vapor por hora ou powerhouse. Horsepower, melhor dizendo. E aí? Qual unidade que seria a unidade de potência? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Facinho, né? Isso aqui é só para começar, né? Qual é a unidade de potência? O famoso HP, né? Horsepower, gente. Coisa linda, hein? Nenhum desses aqui, né? Olha, ó, isso aqui, né? A parte, por exemplo, quilowatt-hora, tal. Isso aqui, por exemplo, unidade de energia. Newton, unidade de força. Quilowatt-hora, unidade de energia. Joule, unidade de energia. Cavalo-vapor por hora, não tem significado nenhum. E o HP, aí seria unidade de potência. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá, um exercício. A força exercida por uma superfície sobre um corpo que se move sobre ela é denominada força de atrito. A força de atrito da figura tem intensidade de 3 newtons e o sentido contrário ao deslocamento do corpo, que é igual a 0,4 metros. Qual o trabalho realizado pela força de atrito? Então, minha pergunta é: qual é o trabalho da força de atrito? Veja aí qual é
o melhor caso, né? Qual é o trabalho envolvido, se é o trabalho com cosseno, se é o trabalho sem cosseno, se é o trabalho com o gráfico, certo? Aplique a fórmula correta e daqui a pouco a gente discute essa questão aí. Beleza? Até daqui a pouco, gente. E aí, pessoal, resolveram a questãozinha? É de boa essa, né? Eu sei, estamos só começando, calma aí. Né? Gente, qual o trabalho realizado pela força de atrito nesse caso? Ó, primeira coisa, né? Vamos identificar quem é quem aqui. Ó. O deslocamento, nesse caso, eu identifiquei que está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Essa força vale 3 N e o deslocamento vale 0,4 metros, certo? Percebam que a força quanto o deslocamento, elas são paralelas uma à outra, estão em sentidos opostos. Então eu já sei uma coisa. Primeira situação, esse trabalho é um trabalho resistente, ou seja, esse trabalho vai ser negativo, certo? Outra coisa, eu sei que a forma que eu vou usar é aquela forma de trabalho sem cosseno, certo? É só fazer a multiplicação deles. Bem tranquilinho, né? Então vai ficar o seguinte, trabalho é igual menos a força de atrito vezes a distância envolvida, certo? Vou colocar o sinal negativo aqui, que já que é uma força, é um trabalho resistente envolvido. Ou seja, 3 vezes 0,4, esse trabalho vai ser igual a menos 1,2 Joule. Beleza? Tranquilinho? De boa? Tranquilo, né? Eu sei disso, estamos aquecendo os motores. Calma aí, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O próximo exercício aqui, ó. Qual a potência de uma máquina que realiza um trabalho de 800 Joule em 2 segundos? Questãozinha fácil também. Essa aqui dá até fazer e depois tomar um cafezinho nesse intervalo aí. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aqui, gente.
E aí, pessoal, resolveram? Gente, só pegar a formulazinha de potência, né? Muito simples, pessoal. Olha lá, ó, potência é igual trabalho dividido pelo tempo, né? Lembre-se da definiçãozinha lá de potência. Só dividir 800 dividido por 2, né? Tá tudo em unidade de boa, tudo em unidade oficialzinha. 800 é joule, unidade oficial. Tempo, unidade oficial é o segundo, beleza? Só dividir, isso vai ser igual a 400 watts, certo? Agora, acabou a moleza, né? Acabou, fizemos 3 exercícios aqui bem tranquilo, bem de boa, né? Um quiz e 2 exercícios aqui bem tranquilinho. Agora nós vamos começar a usar uma 60 aí, gente. Vamos lá. Olha que coisa linda, hein? Exercício gostoso esse. Um corpo está sujeito à atuação de várias forças, como demonstrado no diagrama abaixo. Sabendo que o bloco se deslocou na horizontal por 10 metros, qual o trabalho das forças resultantes? Né? Qual o trabalho das forças resultantes envolvidas aqui? Dado, cosseno do ângulo envolvido é de 0,8. Então, agora, gente, com vocês, qual é o trabalho resultante nessa questão? Lembre-se que a gente já conversou sobre isso, né? Como é que a gente faz isso aqui, ó? Lembre-se lá, trabalho de cada força, certo? E depois você só soma o trabalho de cada uma delas, beleza? Pensem, lembre-se que trabalho é aquela força que promove deslocamento, certo? Depois dessa dica, vou dar um tempinho para vocês e resolva essa questão aí. Até mais, gente!
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Não deram aquela choradinha de desespero, né? Não, nada disso, né? Eu sei disso. Pessoal, qual o trabalho da força resultante aqui, né? Vejam, se você querer calcular, por exemplo, pela lei de Newton aqui, isso aqui vai ser um serviçaiada bastante, né? Vai dar um baita um trabalhão, né? Mas não precisa, né? O que acontece aqui? Primeira coisa que a gente pode perceber é que você tem que calcular o trabalho de todas as forças, né? Então, é muito simples. O que a gente faz? Você vai calcular o trabalho resultante fazendo o trabalho de cada uma delas, ou seja, o trabalho da força de atrito, o trabalho daquela força F que tem ali, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força peso, certo? Eu vou somar todos os trabalhos de maneira algébrica, certo? Bem simples, bem tranquilo e bem suave, ok? Tranquilinho. Agora nós vamos olhar a questão de quem realiza trabalho ou não. Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos pensar antes de ficar gastando lápis aí, certo? Pense comigo. O deslocamento é horizontal, certo? Se vocês observarem, essa força de 40 aqui, ela está na vertical, certo? Então, essa força de 40, por exemplo, ela não está promovendo um deslocamento. Da mesma forma como essa 40 normal, como essa 40 peso aqui, também não está promovendo deslocamento, certo? Então, eu vou já dizer para vocês já duas coisas importantes aqui. É aquela situação que a gente fez antes. Lembra lá na primeira experiência sobre trabalho, em que a gente pegou a mesa e apoiou, né, que eu fiz uma força sobre a mesa ali? Essa situação. Eu apliquei a força, mas ela não me promoveu o deslocamento, certo? Então, a força de 40 newtons da força normal com uma força de 40 newtons do peso não me promoveram deslocamento. Então, eu já posso dizer o seguinte, que o trabalho da força normal quanto o trabalho da força peso vão ser igual a zero. Por quê? Porque elas não estão promovendo deslocamento. Então, o que me sobra aqui é o quê? Apenas as duas forças, que seria a força de atrito e a força F resultante com ângulo ali. Pronto. É isso que eu vou fazer. Então, o que vai acontecer aqui, ó? A força de atrito, certo? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter um deslocamento horizontal e a força de atrito, você perceba que também está no horizontal, só que perceba que o deslocamento está para cá, certo? Ou seja, está para a direita e a força de atrito está para a esquerda. Então, elas estão na mesma direção, só que no sentido oposto. Então, o que acontece com isso? O atrito o trabalho dessa força é um trabalho negativo, é um trabalho resistente, certo? Então, eu já posso dizer para vocês que esse atrito, ele é negativo, esse valor, certo? E ele vai ser força de atrito vezes a distância. Ok? Tá ali, ó. É só substituir na formulazinha. E esse outro trabalho aqui, ó, esse outro trabalho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular através daquela outra equaçãozinha. Trabalho é igual força vezes cosseno do ângulo vezes a distância, certo? Por que isso? Muito simples, porque eu tenho um ângulo envolvido aqui, né? Lembre-se de que esse F tem uma parte dessa força que está fazendo um deslocamento promovendo uma força, promovendo uma força para o deslocamento e uma parte dessa força está para a vertical, ela é decomposta, certo? Então, eu só vou pegar a parcela para o deslocamento aqui. Então, por isso que eu vou utilizar a fórmula do cosseno aqui, certo? E esse valor aqui, ele será um valor positivo. Por quê? Porque essa parcela aqui, ela está a favor do deslocamento, certo? Se você imaginar, essa parcela está aqui, ó, em direção ao eixo B aqui. Beleza? Tranquilo? Eu já fiz os cálculos aqui, né? Eu, como bom professor, já fiz todos os cálculos bonitos, né? Olha ali, ó, coisa linda.
Então, nós temos o seguinte, eu sei que o trabalho da força e peso são zero, certo? Como a gente já conversou, e eu vou ter o seguinte, que essa força de atrito vai ser a força que é 4 vezes a distância que é 10, vai dar menos 40 joules, e a força F, ela vai ser a força vezes o cosseno vezes a distância. No caso, a força vale 100, o cosseno é 0,8 e a distância é 10, ou seja, a força, o trabalho dessa força vai ser 800, certo? E agora, o que a gente faz? Soma toda a gambazada aí, soma todo mundo, certo? Então vai ser, trabalho resultante vai ser igual ao trabalho da força de atrito, da força da F, mais as forças normais e peso, ou seja, menos 40 com mais 800 mais 0, isso vai ser igual a força, trabalho resultante igual a 760. Beleza? Gente, eu expliquei, fiz bem explicadinho, bem devagar, né, para vocês poderem entender bem esse processo aí. Okay? Veja como é mais fácil trabalhar de forma escalar, né? Sem aquela parte vetorial ali. É bem mais simples, né? Apesar da gente ter uma questão aqui do ângulo ali, né? Mas é uma forma muito mais simples de ser trabalhada. Beleza? Tranquilo? Então não tenha medo de blocos ali cheios de vetor de força, hein? Se pedir trabalho, é bem simples. É só vocês aplicarem de maneira correta ali e verem quem às vezes faz trabalho ou não. E se tiver essa situação em que a força estiver perpendicular ao deslocamento, ele vai ser zero. E já tem uma dica importante, né? Olha aqui, ó, só para mostrar para vocês. Mesmo que você aplique com um ângulo, né, porque ele faz um ângulo, você pode lembrar que cosseno de 90 é quanto? Cosseno de 90 é zero. Beleza, meus queridos? De boa? Tranquilidade? Tranquilo, né? Sei que entenderam. Vamos lá, vamos passar para o próximo aqui. Olha, um exercício de gráfico. Exercício de gráfico é legal de ser feito, é muito massa, né? Uma mola esticada desde a sua posição inicial e não alongada até a sua posição em que o alongamento é 10 centímetros. O gráfico mostra a intensidade da força tensora em função do alongamento. Então está aqui o gráfico demonstrado. Isso aqui a gente já viu, né? A famosa lei de Hooke, né? Lembra lá da lei de Hooke, a gente já conversou sobre ela, força elástica, né? Nas aulas anteriores lá. Bem, determine o trabalho realizado pela força tensora no alongamento de 0 a 100 e o trabalho realizado pela força elástica no alongamento de 0 a, melhor dizendo, de 0 a 10 centímetros. Então, repetindo, o trabalho realizado pela força tensora de 0 a 10 centímetros e o trabalho realizado pela força elástica no alongamento de 0 a 10 centímetros. Beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente responde essa questão aí.
E aí, pessoal, resolveram? Gente, olha aqui, ó, trabalho realizado pela força tensora, né, ao longo do alongamento de 0 a 10 centímetros. Gente, o que a gente vai lembrar daqui, ó? Primeira coisa, né, se tem um gráfico, coloca a área, certo? Que área que seria essa, né? A gente pode lembrar que essa área aqui é a área do triângulo, certo? Base vezes altura dividido por 2, certo? É esse triângulo aqui, ó. Olha aqui, ó, coisa linda, hein? O gráfico envolvido aqui é essa figurinha aqui. Se vocês pesquisarem, inclusive, nos livros, tu vai perceber que existe uma fórmula já pronta para calcular o trabalho da força elástica, né? Por quê? E sai dela, né? Vai ficar o seguinte, trabalho, como a gente falou, é igual à área. Nesse caso, a área é a área do triângulo, né? Se você observar aqui, quem que seria a base? A base seria o deslocamento e a altura seria a força, né? Então, perceba que daria o seguinte, a base é x, a altura é a força elástica, certo? Dividido por 2. Se você vir aqui, por exemplo, calcular isso, né? Você teria o seguinte, F vezes essa força elástica, né, ela é uma força restauradora, fica negativa aqui, você teria a seguinte ideia, né? Essa força elástica aqui a gente aprendeu lá na lei de Hooke, seria o famoso Kx dividido por 2. Se você resolver isso aqui, você vai achar que o trabalho dessa força elástica aqui, por exemplo, é K vezes x quadrado dividido por 2. É uma forma da gente poder calcular, por exemplo, aqui o trabalho realizado pela mola, né? Que seria um trabalho dessa força aqui, usando a constante elástica da mola e a sua deformação, certo? E perceba que essa formulazinha que você pode pesquisar no seu livro didático, ele é derivado da ideia de área, certo? É só uma curiosidade, só para demonstrar, certo? E, na verdade, eu não vou precisar disso para poder responder essa questão, mas é só para poder demonstrar para vocês que a formulazinha que você vê no livro, ela, na verdade, é derivada desse conceito de área aqui. Beleza? Gente, vamos resolver então a questão aqui, ó. Analisando essa informação aqui, nós temos o seguinte, calculando aqui, nós temos que a base é 10 centímetros, eu vou converter esse cara para metro, que é 0,1, né, divide por 100, e a altura, que é 50 newtons, certo? Substituo essa informação, eu vou achar, né, essa informação aqui, eu vou achar a área de 2,5. Ou seja, já mata a primeira questão, ele pergunta qual é a força que promove o alongamento da mola, certo? Ou seja, ela vale 2,5 joule. Agora, a segunda pergunta, ele diz para você qual é a força que é o trabalho da força elástica da mola, força restauradora, né? Lembre que ela é uma força contra, tal, aquela história toda lá que a gente já conversou anteriormente, certo? O que vai acontecer? Só muda o sinal. Ele é o mesmo trabalho, só que é negativo. Beleza? Bate com a informação que a gente já conversou aqui. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Bem de boa, né? Agora, gente, exercício 5. Uma máquina A eleva verticalmente um corpo com 1 kg de massa a 12 metros de altura em 4 segundos, com velocidade constante. Outra máquina B puxa em uma superfície horizontal lisa um corpo com massa igual a 2 kg, inicialmente repouso, até velocidade de 8 metros por segundo, em 2 segundos. Considere a G como 10. Ele pergunta, qual o trabalho total realizado pelas forças exercidas pelas máquinas A e B? E a segunda pergunta, qual a potência média desenvolvida pela máquina A e pela máquina B? Então, eu quero saber aqui nessa situação qual é o trabalho realizado pela máquina A e qual é o trabalho realizado pela máquina B. E depois eu quero saber qual é a potência desenvolvida por essas máquinas aí. E eu já vou perguntar para vocês aqui, qual dessas máquinas é a mais potente? A máquina A ou a máquina B? Essa questão exige um pouquinho de cálculo. Pensem, façam e daqui a pouco a gente responde essa questão aí. Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram resolver a questão? Deu aquela suadinha básica? Sofreram? Não sofreram, né? Eu sei disso. Gente, então, qual é o trabalho realizado pelas máquinas A e B aqui, ó? Pessoal, muito fácil aqui, ó. Primeira coisa, tem que organizar as informações, certo? Organiza a informação aqui. Eu vou pegar cada trecho que é importante para nós aqui. Primeira situação, tá? A máquina A, o que me interessa de informação dela está aqui. A máquina A eleva verticalmente o corpo de 1 kg de massa, de 1 kg de massa, 12 metros de altura em 4 segundos com velocidade constante. Então a força que a força que a máquina está fazendo é contra a força-peso, né? Porque ela está tendo um movimento vertical, certo? O deslocamento é vertical, então ela está promovendo uma força contra a força-peso, certo? Isso é importante e é com velocidade constante. Então a força que a máquina promove é igual à força-peso. Então nós vamos ter o seguinte: como a gente sabe, peso é massa vezes a gravidade. No caso, é só multiplicar por 10, né? 1 kg vezes 10 é 10 N, certo? Tranquilinho? De boa? Agora é só calcular o trabalho envolvido, certo? Calculando o trabalho, nós vamos ter o seguinte: trabalho é igual a força vezes distância. Nós vamos ter trabalho igual a 10 vezes 12. Por que 12? 12 é o deslocamento vertical que ele teve e a força envolvida é 10. Isso vai ser igual a 120 joules aí. Beleza, meus queridos? De boa? Arrumadinho? Então, esse é o trabalho realizado pela máquina A. Beleza? Agora vamos fazer a B. O B já é um pouquinho mais complicado, né? Demora um pouquinho mais aqui, gente. O que a gente tem que analisar? Primeira coisa, analisando a informação que nós temos, a máquina B puxa em uma superfície horizontal lisa, ou seja, nós já temos que agora o movimento vai ser horizontal. Um corpo de massa igual a 2 kg, inicialmente repouso até a velocidade de 8 metros por segundo em 2 segundos. Então aqui nós não temos nem força e nem deslocamento. Tá? O negócio está bom aqui, certo? Então o que acontece? A força e a distância poderá ser calculada pela aceleração. Então o ela aqui, o principal é a aceleração. Determinando a aceleração desse negócio, o que nós vamos ter? Que a aceleração é igual à variação da velocidade pelo tempo, certo? Ó, divide aqui certinho, isso vai ser igual a 4 metros por segundo, ok? Beleza, feito isso, gente, agora eu vou calcular o deslocamento. O deslocamento, gente, eu vou utilizar as equações lá de movimento uniforme, certo? Movimento uniformemente variado, beleza? Então, olha aqui, ó, equação do sorvetão, ok? Então, substituindo as informações que eu tenho, né? A posição inicial eu jogo como 0, né? Calcular a distância e tal, velocidade inicial como 0 também. Substituindo as informações que eu tenho, eu vou achar o meu deslocamento igual a 8. E agora, né? Eu tenho a aceleração, eu tenho o meu deslocamento, certo? E aí eu posso calcular o quê? A força utilizando a segunda lei de Newton. Com isso aí, gente, fica sossegaditos, né? Calcula a força aqui, ó. Tenho a massa, 2, aceleração que vale 4, eu tenho a força aqui. E finalmente eu venho aqui e calculo o bendito trabalho. Finalmente, né? Trabalho é igual a força vezes distância, e aí fica 8 vezes 8, que finalmente vai dar 64. Certo? Tranquilo? Item A feito. E para fazer o B, só aplicar na formulazinha, ó. Olha lá, a formulazinha feita aqui, ó. Então vai ser potência igual ao trabalho dividida pelo tempo, potência da máquina A, 120 joules dividido por 4 segundos, 30. Potência da máquina B, 64 dividido por 2, que é o tempo que ela necessitou para fazer isso, igual a 32. Vejam que potência não está relacionada com quantidade de energia. A máquina A, ela desprendeu mais energia, mas um intervalo de tempo maior, enquanto que a máquina B, ela desprendeu menos energia, mas num intervalo de tempo menor. Então a razão ficou ali, né? Então isso que significa que, na verdade, a máquina B, nessa proporção, tem uma potência maior. Beleza? Tranquilo? Gente, muito obrigado pela sua atenção, né? Obrigado por entender a questão do trabalho mecânico, obrigado por entender a questão de potência mecânica, refaça os exercícios que estão aí né, aí na nossa aula, é muito importante refazer e até mais, meus queridos!